Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dos processos de abate, né, inspeção e qualidade de carne. Lembrando que a parte de inspeção a gente vai falar, mas a prática da inspeção é de uso, né, exclusivo do médico veterinário, né. Eu gosto de deixar isso muito claro para não haver confundimento, né, do que pode-se e o que não pode, né. Eu sei muito bem o que eu posso fazer e o que eu não posso, mas é importante vocês terem em mente as linhas, né, que existem de inspeção, principalmente porque estão relacionadas a doenças, né. Então, nesse caso, né, o aspecto veterinário, mas existe a parte, né, que a gente pode atuar, que é dentro do pré-abate e algumas outras rotinas dentro do abate em si, tá? Sem ser inspeção. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, quando a gente vai falar, né, de abate, a gente viu que os animais eles vão passar por todas as etapas, né, de criação. Seja um sistema UPL, né, que é a unidade produtora de leitões, seja um sistema de ciclo completo que vai contemplar, né, as etapas UPL e UT, né, que é a unidade de terminação, ou então uma unidade de terminação, que é só os animais na fase de crescimento e terminação. O que importa é que esses animais vão chegar ao peso de abate por volta de 150 a 180 dias, dependendo se eu quero um animal de terminação pesada ou se eu quero um animal de terminação normal. Hoje um animal de terminação normal está entre 100 kg aproximadamente, né? 100, 110, e um animal com terminação pesada 130 kg. Aquilo que a gente conversou na aula, né, a respeito dessa terminação pesada. Essa terminação pesada ela visa, né, melhorar o rendimento de alguns cortes e melhorar as características de alguns cortes. Até porque, principalmente esses animais melhorados geneticamente, emagrecemos tanto o animal, reduzimos tanto a quantidade de gordura que é necessário o animal ficar um pouco mais tempo para engordar um pouco, né, depositar um pouquinho de gordura para não perder características sensoriais da carne que são extremamente importantes, né? De fato, quando a gente fala em 180 dias, né, e aí a gente vê a nossa realidade aqui no Nordeste, isso é um pouco utópico, né? Primeiro porque o pessoal geralmente abate com animal mais jovem, né? Um animal com 70 quilos, é a média de abate por aqui na região, né? E com um tempo muito mais longo. Mas por quê? É um sistema que geralmente é extensivo, sem controle, né? Com baixa qualidade produtiva, com baixa eficiência produtiva. Porque um animal chega às vezes a 8, 9 meses com 70 quilos, né? Então não está sendo efetivo o sistema. E você está jogando dinheiro fora, né? Às vezes existe aquela ilusão, um animal mais leve é mais fácil de vender, né? E na verdade não é, né? Você pode vender, mas em compensação o prejuízo é maior. E você não está vendo isso. Então, de forma que a produção, né, e o consumo da carne suína é um reflexo, né, do produto que a gente quer hoje, né? Então, que produto a gente quer hoje? Na verdade, a gente quer uma carne que seja magra, de qualidade, saborosa, né, e que atenda aos anseios do perfil do consumidor moderno, né? Produtos semi-prontos, cortes, né, para famílias menores, porque ninguém vai comprar um pernil inteiro, né? Então hoje você já consegue comprar pernils em embalagens que já vão direto ao forno, ao micro-ondas, né? Que isso é um novo perfil, né? Isso é uma carne tão boa quanto uma carne que eu fosse no mercado e comprasse, né? E na verdade as pessoas precisam entender que esses processos demandam porque as famílias cada vez estão menores, então você não vai ter produtos em quantidade. Então você prefere hoje trabalhar com cortes comerciais, né, específicos e até mesmo semi-prontos, né, semi-preparados, já temperados, né? Então isso mudou muito. O Brasil é o quarto maior produtor, né, de carne suína no mundo, né? A carne suína ela foi ultrapassada pela carne de frangos, né? Então hoje a carne de frango é a carne mais consumida, né, no mundo, mas é uma diferença muito pequena que esse ano eu acho que isso pode ser alterado novamente, né? A carne de frango ela tem crescido muito no mundo pelo custo, né, pelo preço,
né, no momento que como a gente está de pandemia, onde as pessoas estão perdendo empregos, né, perdendo renda, né, buscam proteínas de origem animal que sejam mais baratas, né? Nunca se consumiu tanto ovo como do ano passado para cá. Um outro aspecto também que é importante ressaltar, né, é que houve uma baixa na produção, principalmente da China, e no consumo também na China, né? Isso porque, com todos os problemas que a China teve em relação à pandemia, em relação também à peste suína, né, que perdeu grande parte do rebanho. Então, a China, além de ser um grande consumidor, era um grande produtor, mesmo que fosse para o mercado interno. Então, de uma certa forma, os países não estavam preparados, né, para essa falta, né, que na verdade nunca se pagou tão bem. Vocês viram ontem, eu postei para vocês no grupo o quanto está sendo vantajoso, né, produzir suínos esse ano no Brasil, né, tanto pela questão da procura, que está sendo muito grande, né, principalmente para exportação, tá certo? Então isso é um outro aspecto. E o mercado consumidor ele mudou, né? Antigamente as pessoas só visavam um aspecto preço. Hoje as pessoas procuram algo mais, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho do que seria esse algo mais. As pessoas querem saber a procedência, as pessoas querem saber o que estão consumindo, as pessoas querem saber se a produção daquele alimento traz algum benefício para a sociedade, para o meio ambiente. Então, isso tudo tem sido uma mudança de paradigmas. E outra também, nunca teve tantas pessoas veganas no mundo, né? Hoje 6% da população mundial ela é vegana, né? E aí ainda temos aquelas pessoas que também não consomem a carne suína por questões religiosas ou por questões, né, de não apreciar e assim sucessivamente. Tem o ramo de pessoas que não consomem determinadas carnes, e aí vem um aspecto também que é importante a gente ressaltar, que vão ocorrer essas mudanças de pensamento, essas mudanças ideológicas, e a gente precisa se ajustar, né? E claro que a gente tem que respeitar, certo? Também é um outro aspecto, mesmo que a gente não concorde, né? Renata falando, até mesmo a questão que se uma empresa faz trabalho social ou coisa do tipo, né? Aqui onde aí Marco falando que a gente não come porque diz que é carregada. E existe ainda. No Nordeste existe muito preconceito e mitos criados à carne suína, né? Por exemplo, uma mulher fez uma cesárea, às vezes tem que passar 10 anos sem comer carne suína porque acha que vai abrir os pontos ainda, né? Tem muito isso, né? Uma cirurgia. Isso não existe, isso é mito, né? Existem pessoas, sim, que possuem, né, fatores alérgenos, né, relacionados a alguns aminoácidos presentes na carne. Mas isso pode ser qualquer carne. Como tem pessoas que são alérgicas a comer camarão, tem pessoas que são intolerantes à lactose, pessoas que são intolerantes a glúten, né? Então isso é, de forma geral, uma coisa muito mais geral, e as pessoas levam muito isso. E claro, as pessoas atrelam muito ainda o suíno àquele animal que era criado na lama, aquele animal que comia lavagem, aquele animal que é criado num ambiente sujo, que gosta de sujeira, e atrela isso a um efeito negativo. E além do mais, tem uma questão religiosa também por trás disso. E quando fala-se assim, quando Jesus tirou os espíritos maus e jogou nos porcos, isso atrelou a uma imagem negativa ao animal, né? Mas na verdade poderia ter sido qualquer outro animal ali, porque os porcos, né, estavam ali, né? Então isso é um ponto que é uma construção, na verdade. Se vocês observarem, por exemplo, países onde se tem menores índices de obesidade, a fonte proteica mais ingerida é a carne suína do que a carne bovina, né? Então a carne suína hoje é uma carne extremamente magra e saudável. A Associação Americana do Coração recomenda 200 gramas de carne suína dia para pessoas que são hipertensas, porque tem o melhor balanço, né, de minerais relacionados a controle da hipertensão, né? E claro, como toda carne, eu tenho cortes mais magros e tenho cortes mais gordos, né? Então, a questão de caloria, né? E existe também uma questão
que foi criada, que é a hidrofobia, na hidrofobia não, a fobia, né? A gordofobia, né? A lipidofobia, né? Então a gordura é ruim. Não necessariamente, a gordura tem benefícios sim para a ingestão de ácidos graxos. Nós precisamos de ácidos graxos essenciais como linolênico, linoleico, araquidônico, que são essenciais à nossa saúde e ao nosso sistema imune, que vai estar presente. A carne suína, ela tem muita mais gordura insaturada, que é a gordura boa, do que gordura saturada. Então, são aspectos que foram criados por questões de mitos. E são muitos mitos criados. Eu tenho um projeto que é com crianças na escola, né, de primeiro grau, primeiro, segundo e terceiro ano, onde a gente fez um joguinho, eu e minha aluna de Prolicem, né, que fala o caminho do saber na suinocultura, que a gente tenta desmistificar. A gente levou receitas para eles provarem, claro, com consentimento dos pais, porque pode ter questões religiosas, né? E aí, eles, cada dadinho que eles jogavam, caía no caminho lá, e dizia, ó, sabia que a carne suína não faz mal à saúde? Por quê? A gente só vai conseguir, né, desmistificar isso não com os nossos pais, nossos avós, né? Isso tem que ser da criança, né? Então, a criança que vai ter que desmistificar, saber que consumir, né, essa fonte de proteína é tão importante quanto outra qualquer e traz benefícios à saúde, né? O que é muito atrelado, né, sempre é que a carne suína é uma carne gordurosa. E isso hoje não é uma realidade. Até hoje os estudos estão tentando fazer o contrário, engordar de novo o animal, né? Agora, claro, existe aquele suíno, né, gordo ainda, o suíno tipo banha, que ainda promove essa imagem, né? E é isso que a gente precisa desconstruir, a gente precisa construir um novo paradigma, né, em relação à suinocultura e à carne suína, tá bom? Mas isso a gente tem que pegar desde criança, né? A minha filha mesmo, minha filha tem diabetes, né? Então a dieta dela é baseada em low carbo, é alta proteína e baixo carboidrato de forma geral. E ela consome todos os tipos de carne. A gente estimula ela a consumir todos os tipos de carne e de fontes de proteína também de origem vegetal, né? Então isso é um aspecto que ainda é um mito, né? A carne suína é uma carne extremamente saudável. Tem cortes como a picanha suína que tem mais gordura, né? Mas, por exemplo, o lombo, o pernil são cortes magros. Agora, se você pega uma panceta, uma barriga, são cortes mais gordurosos, né? Mas isso também não quer dizer que seja totalmente ruim. Você não vai consumir isso todo dia, né? Da mesma forma, a carne bovina também tem características interessantes em relação ao consumo. A gente precisa também desmistificar um pouco isso. E a cadeia produtiva, né, da carne suína, ela é uma cadeia que vem desde do momento aqui da propriedade, né, que depende da genética, da alimentação, da biosseguridade, do bem-estar do animal, que são as boas práticas de produção que estão dentro da alimentação, até a questão da rastreabilidade, de como esse animal foi criado, que isso que está sendo cobrado pelo novo perfil do consumidor, de como esse animal está sendo produzido, se esse animal está passando por bem-estar, a questão do transporte, da granja até o abatedouro, né? O abate propriamente dito, depois o processamento, né? Os produtos processados, que também existe um grande confundimento, né? Todo mundo acha por o produto passar por um processo de industrialização ele não é saudável, né? Existem produtos que são processados e produtos que são ultraprocessados. E tem produtos que são praticamente in natura. Você colocar uma embalagem no produto não quer dizer que aquilo fez um processo industrial, né? É um produto íntegro, só que numa embalagem, numa forma diferente para preservar a vida dele útil, sem nenhum tipo de aditivo. Então a gente precisa entender. E também aditivo, a gente tem que ter cuidado que nem todo aditivo é nocivo à saúde humana. Vitamina C, por exemplo, é ruim? Não é, as pessoas confundem, né, esse tipo de situação, por falta de conhecimento. E aí a questão do armazenamento, né, que tem que estar congelado, depois que passou pelo período de rigor mortis, que foi uma refrigeração, para depois ser distribuído para chegar no consumo, tá? A gente ainda tem no Nordeste aquela cultura que carne boa é aquela carne que eu compro na feira.
Tá? Para mim, ali é a pior carne que tem. Porque é a carne que tem mais riscos de segurança alimentar. Não que a qualidade seja ruim, mas eu tenho mais riscos. Por exemplo, as pessoas põem a mão, as pessoas espirram, não está refrigerada, não está no ambiente higiênico, poucas são conservadas em refrigeração, ficam expostas a horas do dia lá, a fumaça, a vento, a manuseio. Aquela pessoa que está comercializando às vezes não lava a mão, pega no dinheiro, pega na carne, né? E essa para mim é o maior desafio, você quebrar esse paradigma que achar que o produto que é comercializado na feira livre é sempre mais saudável do que o produto que é comercializado no supermercado, né? E isso a gente precisa também quebrar isso um pouco. Eu, por mim, se der, eu sempre só compro carne que seja inspecionada, né? Mas eu sei que às vezes eu não consigo aqui onde eu moro. Mas eu busco pelo menos na maioria das vezes. Muita gente até às vezes quando eu vou comprar diz assim, ó, essa não é boa não, essa é industrializada, o bom é você comprar essa aqui, que foi do fulaninho ali que abateu. Mas como é que ele abateu esse animal, né? Os procedimentos que foram utilizados. Então a gente precisa ter cuidado com isso também, né? Porque às vezes você está levando um produto que está contaminado. A nossa sorte é que a gente não consome carne crua, né? Se a gente consumisse carne e ovos crus, né, principalmente oriundos das feiras livres, a gente teria problemas, com certeza, de saúde, tá? Porque e a maior sorte nossa é que as bactérias ainda são termotolerantes, não são termotolerantes, né? Elas morrem com calor, porque senão a gente teria grandes riscos, né, à nossa saúde. E a gente precisa ter ideia disso, né? A gente precisa também achar e quebrar isso um pouco também, que tudo que é industrializado é ruim, né? A indústria existe também visando, né, trazer benefícios. Claro que existe a indústria séria e a indústria também que não é séria, né? E aí a gente precisa de aumentar, sim, o número de fiscalizações em cima dessas agroindústrias para que elas possam seguir, né, o rigor. Arthur, isso é uma questão. Isso não existe. Eu vou dizer a você, porque se eu fizer uma análise sensorial, abater o animal na hora e botar você sem saber, né, colocar as carnes, você não vai saber. Você não vai saber. Não vai. Eu já fiz um teste com ovo caipira aqui com alguns alunos. Já fiz o teste com leite. Já fiz o teste com carne, né? O animal que é abatido na hora é músculo, não é carne, né? O animal precisa passar pelo rigor mortis para que o músculo se transforme em carne, né? Que tem que ser exatamente no período certo para cada animal do rigor mortis, sob refrigeração. Isso é uma questão que a gente embute, né? É uma questão psicológica. É a mesma coisa dizer assim, o ovo caipira é melhor que o ovo de granja. Isso é embutido na sua cabeça. A cor é diferente, é claro, pelo sistema, o tamanho do ovo, o percentual de gordura, mas, né, o sabor é muito semelhante, né? Eu não digo, por exemplo, você pegar uma galinha caipira e um frango, né? A textura é diferente, porque é um animal que tem a carne mais dura do frango caipira, passou por um cozimento numa panela de pressão e realmente aí o tempero adentrou de forma mais efetiva, porque ficou mais tempo cozinhando. Mas eu não concordo e discordo completamente. Se eu fizer uma sensorial à cega, né? Se eu fizer uma sensorial à cega, todo mundo vai achar que é a mesma carne. Todo mundo vai achar que é a mesma carne. Isso eu digo que a gente já fez e deu esse resultado. A gente fez um painel, um workshop há 2 anos atrás, né? Com produtos de carne suína, comercializados na feira e produtos comercializados industriais, né? E ninguém identificou, ninguém. Até disseram errado, né? Disseram que a carne que era da indústria e era um número representativo, né? Eu trabalhei com um número de 80 pessoas, né, que consumiam carne suína. Então, assim, é uma questão muito psicológica. Claro, quando você vai, compra, você vê, você acha que é aquilo, mas é no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista. Certo? Mas, se quiser acreditar e comer carne, comer músculo, pode comer, mas você não está comendo carne, não, você está comendo músculo.
E aí ocorreu uma mudança, né, no perfil desse consumidor, né, desde 1970 até os dias de hoje. Em 1970, o que era prioritário era preço, a questão preço. Eu vou comprar uma carne pelo preço dela, né? O que tiver mais barato, eu vou comprar. Depois, em 1980, se atrelou o preço à questão do frescor, qualidade, a variedade, né? Já em 1990 já começou a se pensar tanto no preço, no frescor, na variedade, mas também no bem-estar dos trabalhadores, dos animais, a questão da segurança alimentar e da questão da reciclagem. Tá? Então começou a se atrelar pontos diferentes que não tinham relação direta, né, com a carne. Licença aqui, gente, então meu telefone está tocando, rapidinho. Alô? Oi, Douglas. Tá, pode deixar. Viu? Pode deixar. Pessoal, é, eu vou precisar de 10 minutos, rapidinho eu volto, tá? Que tem alguém aqui na minha porta e eu tenho que atender, viu? Licença.
Oi, pessoal, tô de volta. Estão escutando? Bom, então, voltando, né? Então, quando a gente fala nessa mudança do perfil do consumidor, está relacionado muito a isso, né? A características que antes só eram visadas em relação a preço, né? Depois veio questões de qualidade mesmo do produto e outros aspectos também em relação ao bem-estar, né? Que vem desde as pessoas que são envolvidas no próprio processo, mas também dos animais. Então a gente observa que bem-estar não é uma questão de hoje, né? Já faz um bom tempo, né, que já vem uma discussão do bem-estar. Então até quando a gente fala assim, parece que o bem-estar hoje, o homem resolveu ser bonzinho para os animais. Na verdade não é isso. Né? A verdade é que a falta de bem-estar influencia diretamente na qualidade da carne. Então outros aspectos também relacionados, por exemplo, né, a questão de reciclagem, né, visando sempre maximizar a utilização. Ontem na nossa aula a gente viu que, por exemplo, você ter uma certificação que a tua empresa ela cuida do meio ambiente, né, ainda não é uma coisa que te dá um valor agregado, né, mas é um aspecto que a gente precisa começar a pensar. Né? E a partir do ano 2000, tudo isso foi atrelado o que ainda? A tradição, né, a questão de etnia e a questão da sustentabilidade, que tem a ver com o que eu falei ontem, e também relacionado à questão social, né, e a questão ambiental e econômica. Né? E a partir de 2002, tudo isso atrelado à ética e à rastreabilidade. Eu quero saber, né, como aquilo é produzido, eu quero saber como é que esses animais são criados, eu quero saber como esse animal é abatido. Então, por exemplo, existem em países como o Japão o Q-Code, né, a embalagem, que você, quando chega em tempo real, você já vai lá ver na granja como aqueles animais são criados, né? Ou então tem informações daqueles animais. Então isso é importante. Né? Isso traz um benefício muito grande, muito forte, à questão do bem-estar do consumidor. Então existem o que a gente chama de operações pré-abate e operações pós-abate. E no abate, né? Então, são importantes porque essas operações pré-abate é tudo o que a gente faz na vida da criação do animal e também no momento do transporte até chegar ao frigorífico, tá? E lá no frigorífico também. E isso é importante porque isso influencia diretamente a qualidade, porque o estresse que esse animal é submetido, ele pode trazer prejuízos à qualidade do produto. E, consequentemente, esse estresse, né, pode influenciar diretamente a qualidade da carne, promovendo uma carne PSE, que a gente chama de carne pálida, mole, exudativa, ou uma carne DFD, que é uma carne dura, escura e seca. Né? E isso tem a ver exatamente com quantidade de estresse e quando foi realizado esse estresse. Geralmente a carne PSE é aquele estresse mais momentâneo, por exemplo, no transporte, ou lá no frigorífico, né? Ou horas antes do transporte, que aí influencia diretamente. Já a carne DFD não, é um estresse que o animal foi submetido no decorrer da vida dele toda. Né? Então, consequentemente, isso tem um efeito negativo na qualidade do produto e traz prejuízo, sim, para o suinocultor e também para a indústria. Tá certo? E aí a gente observa, dentro das operações pré-abate, né? Então o animal saiu da granja, né? Ele foi embarcado, teve o transporte, depois houve a recepção na granja, no abatedouro, desculpe, onde ocorreu uma seleção, ocorre a primeira linha de inspeção, que é quando a gente observa, né, se o animal está doente, se tem alguma fratura, se o animal tem algum problema, para depois, caso seja confirmado, fazer um abate de emergência e esse animal não entraria na linha, tá, de abate normal. Tem o descanso, que o animal quando chega, ele passa ainda por no mínimo 2 a 3 horas de descanso para que os níveis de cortisol caia, para que ele se acalme, para depois ter um banho de aspersão e ser encaminhado à seringa de abate. Tá?
Então essas são as operações pré-abate que a gente vai falar um pouquinho de cada uma no decorrer. Então primeiro, antes de tudo isso, a gente precisa fazer um jejum e dieta hídrica, tá? O que seria isso, né? É tirar a ração do animal e só deixar ele consumindo água, tá bom? Só água. E esse tempo é no máximo 24 horas. Então é de 12 a 24 horas. No mínimo 12 e no máximo 24 horas. Se passar de 24 horas o transporte, por exemplo, o animal tem que se realimentar, tá? Ele não pode passar por esse tempo todo de jejum, certo? E isso tem uma influência muito direta quando a gente pensa na questão do tempo de jejum, é porque eu preciso causar o que a gente chama de esvaziamento. Por quê? Tanto o animal, quando ele viaja com o estômago cheio, né, ele pode ter problemas, né, em relação a essa quantidade de alimento dentro do estômago, certo? Ele pode regurgitar e ficar, né, sem ar por essa regurgitação, porque não é um animal que é acostumado a ser transportado, né, num veículo. E depois também, na hora do abate, na hora da evisceração, isso pode contaminar a carcaça. Porque se as vísceras estiverem muito cheias, na hora que a gente for movimentar a carcaça, eviscerar, pode romper. E se romper, contamina toda a carcaça e perde a carcaça toda. Então isso não pode acontecer, tá bom? Então eu preciso fazer o jejum. Lembrando que o ideal seria 12 horas, certo? Mas até 16 é interessante. Passou disso, já começa a deixar de ser interessante, porque vai começar a ocorrer o quê? Um consumo muito exacerbado de glicogênio muscular e hepático. E há necessidade, né, de glicogênio, né, muscular e hepático, que ocorra uma reserva desse glicogênio, principalmente muscular, para que haja o rigor mortis, para que haja a transformação do músculo em carne. Então, se consumir todo o glicogênio muscular, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter glicogênio para fazer com que haja o rigor, a transformação do músculo em carne. Então, esses animais que vão ser destinados ao abate, né, a gente tem que evitar misturar os lotes. Por exemplo, se eles estavam criados numa baia, tentar mantê-los juntos. E na hora que for encaminhar por caminhão, colocar os mesmos animais juntos para evitar brigas, porque eles já estão acostumados, eles já têm aquela hierarquia pré-estabelecida, né? Então evitar essa mistura de lotes. E tem granjas que possuem o que a gente chama de baias de espera, né? Que hoje é assim, poucas granjas fazem isso porque é uma instalação um pouco usual, mas é interessante, por exemplo, você quer tirar de uma unidade, mas vai manter o mesmo lote junto, só mais próximo, por exemplo, do transportadouro, né? Do local onde esses animais vão ser transportados para o caminhão, certo? Sempre que for transportar esses animais, tem que ser em grupos que não precisam ser muito grandes, mas também não podem ser grupos muito pequenos, porque eles se distraem e às vezes querem ficar. Então, em grupo, em bando, em rebanho, eles vão juntos, né? Não precisa chutar, não precisa gritar, não precisa utilizar bastão elétrico sem necessidade, com uma tábua de manejo, ou então até mesmo ali, ó, como o senhor ali está fazendo tipo uma bandeira, os animais vão, tá? Tranquilamente. Faz grupos menores, de 10 a 20 animais por vez, e vai levando, tá certo? Aqui são os acessórios que a gente utiliza, né? Essa aqui é uma tábua de manejo, que aqui é feita de plástico, mas pode ser feita de madeira, né? Aqui outra visão da pessoa carregando, né? Porque facilita, é como você cria uma barreira e eles vão. Isso aqui é como se fosse um chocalho, né? Ele vai fazendo um barulho. Porém, né, granjas que utilizam isso, as pessoas que utilizam têm que utilizar protetor auricular, tá? Porque isso várias vezes no dia, várias vezes no ano, várias vezes no mês, né, pode causar problemas de audição, né? Então, assim, isso aqui é um comercial, mas pode utilizar um, por exemplo, feito com garrafa PET, por exemplo, né? Pegar um cabo de vassoura, colocar umas pedrinhas lá dentro, faz o mesmo efeito, tá certo? Uma forma barata de se fazer. Por exemplo, aqui mesmo na universidade, a gente às vezes abre um saco de milho e conduz os animais, né? Não precisa nem ser madeira. Eles entendem aquilo como uma barreira. Eles não sabem se é sólida ou se é
não é, né? Eles veem aquilo de forma uma barreira, então eles vão porque eles sabem que não podem voltar. Dúvidas, pessoal? Tranquilo até agora? Bom, então o embarque é um momento que tem que ser tranquilo, para evitar exatamente essa situação. Eles estão tentando ir todos ao mesmo tempo. Então, grupos muito grandes não é interessante. Aqui é um grupo menor, que eles já vão de forma mais tranquila, né, vão seguindo. É importante que tem essas ranhuras no piso para ajudar o animal para ele não escorregar, né? Até porque hoje a maioria dos caminhões eles são de andares, né? Tem caminhão que tem já, como é que se faz, um embarcador hidráulico, né? Ele desce, vai buscar os animais, sobe, mas não é todo caminhão e não é todo mundo que tem o bolso para pagar um caminhão desse, né? Mas existe, tá? Então assim, a gente precisa evitar que a inclinação ultrapasse, né, 25 graus, né, para que o animal possa. Então hoje existe também embarcadouros, né, que são móveis, que vão se ajustando de acordo com a altura do caminhão, certo? Então isso tudo ajuda, né, na questão do embarque. Primeiro a gente vai colocando os animais, né, a parte de baixo, depois a parte de cima, para não diminuir a questão da ventilação e fica mais fácil também de ajustar. Aqui é só uma outra visão e como os animais vão ficar. É interessante que esses animais eles não fiquem também muito soltos, mas também que a gente respeite a densidade por metro quadrado, né? Porque esses animais ficam muito soltos também, acaba de uma certa forma o movimento do caminhão fazendo com que eles batam uns nos outros. E consequentemente isso vai causar hematomas, porque eles vão bater no ferro, vão bater em outras situações, tá certo? Bom, aqui eu tenho, né, ocorrendo o embarque, um caminhão mais comum, né, de 2 andares, aqui um caminhão de 3 andares, e o embarcador, né, vai se ajustando ao caminhão, né, o caminhão que se ajusta, tá certo? Aqui já os animais embarcados, né, no caminhão, indo para o abatedouro. E o que é importante, né, essa questão do animal, né, como ele chega lá no frigorífico, né? Se o animal chega morto, né, ou o animal chega, por exemplo, com uma injúria não ambulatorial, ou com uma injúria laboratorial, como uma quebra de pata, né? Isso tem um prejuízo econômico muito grande por ano no país, né? Ou aqui em torno de 10 milhões de dólares por ano, de animais que chegam tanto mortos, né, como também com determinados tipos de injúrias, né, que podem trazer algum prejuízo, porque isso eles vão deixar de ganhar, isso em dólar, tá? Então isso tem uma relevância muito grande. Então hoje quando a gente pensa na questão do transporte mesmo, né, o transporte ele tem que ser muito bem pensado, porque a gente quando trabalha com o transporte dos animais, a gente precisa visualizar uma situação, né, que eu tenho que ter pessoas treinadas e tenho que ter um caminhão adequado também para isso, tá certo? É aquele conceito, né, quando a gente fala assim, tá carregando boi, não é carregando boi, né? Tem que ter o mesmo cuidado, a velocidade tem que ser mais baixa, né? As estradas nossas já não ajudam, então isso tudo também é uma influência na carcaça. Por exemplo, tem estudos que indicam, de acordo com a estrada, se ela é muito curva, se ela é muito cheia de buraco, isso tem injúrias na carcaça e também na qualidade da carne, tá? O tempo de transporte, né? A temperatura, o horário, sempre transportar os horários nos horários mais amenos do dia, ou no início da manhã, ou no finalzinho da tarde, início da noite, né? São os melhores horários para se transportar o animal, porque reduz o estresse, né? Outra questão também pensar na densidade, né? É 2,3 animais de 100 quilos por metro quadrado, né? Então se os animais são mais pesados, a quantidade vai ser menor, né? Então a gente precisa pensar nisso.
né? Então os caminhões, né? Hoje existe todo tipo de caminhão, tá, gente? Uma infinidade, com eixos, um número maior de eixos, com sistemas de suspensão mais elaborados, caminhões que são climatizados, né? Caminhões que têm a questão já de bebedouro, se a viagem é mais distante, por exemplo, quando a gente compra reprodutores para a universidade que vem do Paraná, o que acontece é que não é um caminhão comum, os animais vão passar dias viajando, né? Então ele é um caminhão que tem comedouro, é um caminhão que tem bebedouro, é um caminhão que tem climatização, é um caminhão especializado para transferir matrizes, né? Como também existe caminhão específico para leitão e caminhão específico para animal de abate, tá? Então é interessante antes, depois que você embarcar os animais, molhar eles, né, por 5 minutos para diminuir a temperatura corporal, né? E sempre levar em consideração o tempo. O tempo de jejum é o tempo que você iniciou na granja, o jejum, até chegar ao abatedouro, tá? Também está contando junto. Então é interessante que no mínimo eles passem um determinado tempo, no mínimo 8 horas na granja sem comer, para poder completar as 12 ou completar as 24, né, se for o caso. De último caso, na estrada. E aí, existe uma relação do transporte versus a qualidade da carne. Principalmente quando a gente faz o quê? O reagrupamento, quando a gente mistura animais de lotes, eles vão brigar, tá? Naquele espaço minúsculo, né? A densidade, quando não é respeitada, eu coloco mais animal ou eu coloco menos animal do que o indicado. Então o animal também, quando ele está com muito espaço, ele pode ficar bambo lá, ó, andando para cima e para baixo. A distância, quanto mais distante, mais estressante para o animal. Por isso que os frigoríficos tendem a ficar próximos aos centros de produção, para que o transporte seja mínimo, no máximo 100 km, no máximo 2 horas, né? O tipo de estrada que eu já falei, né? A maneira de dirigir o caminhão, o cara tem que ter treinamento para isso, né? Carga viva, então ele tem que saber como é que faz aquilo, né? O que acontece hoje, antigamente, os motoristas ganhavam por produção. Por exemplo, quanto mais cargas eles fizessem no dia, né, mais eles ganhavam. Hoje não. Hoje é avaliado, né, por índice de mortos, índice de animais com injúrias, índice também de animais que vão ter carne PSL, DFD, né? Que isso vai trazer que se o cara ele traz benefícios para a empresa, né? E aí, se houver, por exemplo, a necessidade de disponibilidade de alimento e água, né? Se o transporte ultrapassar as 24 horas, é importante se ter, tá? Então a gente precisa. E se precisar parar o caminhão, buscar um lugar sombreado, um lugar que eu possa colocar os animais, não vou deixar o animal ao sol, né? E isso é um outro ponto. Ó, aqui, por exemplo, né, caminhões mais fechados, climatizados, né, que aqui é um elevador hidráulico, tá? Que ele tem essa questão de carrega a primeira parte de baixo, sobe e depois vem os animais que vão ficar embaixo. Aqui, ó, tem esse elevador também hidráulico nesse caminhão, ó. É um caminhão, né, com vários eixos, que é para transformar o transporte mais confortável possível. Aqui é um caminhão, ó, totalmente climatizado, vocês veem que tem ventiladores aqui do lado e tem, ó, a rampa de carga e descarga de animais, né? Um elevador, né, para descer e levantar os animais até os andares e aí, consequentemente, fazer o transporte. Claro, hoje precisa se investir nisso, né? Muitas indústrias precisam investir no transporte. Então, essas cargas vivas, elas têm um valor alto, né, para o produtor e para a empresa. E quanto menos estresse você proporcionar, quanto menos gasto energético você proporcionar ao animal, melhor a qualidade da carne. Então, quando ele chega, né, no frigorífico, né, o que existe é que a gente chama da recepção, a seleção e a espera. Então, lá no matadouro frigorífico, né, existe o desembarque. Né? Então, lá nesse desembarque, né, o animal desembarcou e já vai para a linha de abate, não. Ele tem que ficar numa área de espera, que essa área de espera tem que ter uma metragem de 0,50 a 0,70 metros quadrados para cada 100 kg de peso vivo. E aí,
vai chegar lá o médico veterinário e vai fazer o que a gente chama assim de inspeção ante-mortem. Ele vai olhar se o animal tem alguns sintomas de alguma doença, se ele observa animal com mancando, se ele observa animal com pata quebrada, animal morto, com hematoma e assim sucessivamente. Porque dependendo, esse animal ele não entra na linha de abate, ele vai para o abate emergencial, tá? Ele não volta mais para a granja, ele morre, mas ele não vai virar carne para consumo humano, ele vai virar farinha de carne. E aí nessa ala, né, vai ter um banho de aspersão, né, para o quê? Tanto reduzir a temperatura corporal dos animais, mas também para eliminar o excesso de sujidade, né? Isso ajuda também na hora da insensibilização do animal antes de ocorrer a sangria propriamente dita, né? E aí ocorre essa inspeção, que é observada desde a chegada do animal, ocorre uma avaliação, existe uma ficha com alguns índices que ele vai, né, anotando lá conforme os animais vão passando, ele vai observando e ele separa os animais que estão suspeitos, né, ou com alguma doença, né, se estiverem ou tossindo, ou sangrando, ou com prolapso retal, ou prolapso vaginal, né, ou com um ferimento, ele separa esses animais para fazer uma avaliação mais próxima, né? Porque esses animais não podem ser abatidos na linha do abate do consumo humano. E aí a gente vai conduzir, né, esses animais ao abate. Então eles passaram lá naquela baía de espera umas 2 a 3 horas para reduzir os níveis de estresse, os níveis de lactato, né, para poder normalizar um pouco a questão hormonal dos animais. E aí, depois disso, né, aí ele vai receber mais um banho de aspersão. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem, acho que é do grupo. Alguém? Deixa eu ver. A Luana. E o Juan. Certo? E aí a gente observa que esse banho de aspersão ele é por um tempo de em torno de 3 minutos, a uma pressão de 1,5 atm, né, para remover essa sujidade, né, e refrescar os animais também. E acalmar um pouco eles, porque acaba de uma certa forma reduzindo um pouco o estresse do animal, o animal fica mais calmo. E também, como a maioria das formas que a gente utiliza de sensibilização utiliza corrente elétrica, ajuda na eficiência da sensibilização. Mas mesmo que não utilizasse a corrente elétrica, como exemplo, se usasse o gás carbônico, né, também melhora o efeito da insensibilização. Tá? Lembrando que a gente tem que pensar em práticas de abate humanitário, tá? Sempre respeitando o animal. Então a gente tem que diminuir o máximo possível o sofrimento do animal. Por exemplo, o animal só vai ser sangrado depois que ele estiver inconsciente, insensibilizado. Esse é o método correto. Hoje, ninguém é permitido mais você meter a porrada na cabeça do animal para o animal ficar inconsciente e depois você sangrar, né? Que às vezes nem sempre o animal conseguia ficar inconsciente na primeira pancada, né? Então é importante a gente pensar nesse aspecto também. E aí vem a questão da seringa de abate, né? A seringa de abate é o corredor que vai levar o animal, né, para o abate. Então ela tem que ser curta, sem curva, com uma iluminação adequada. É a mesma coisa, você vai... Como é que você vai querer ir para um ambiente que é escuro, que é sombrio, que é sujo, então ele tem que ser claro, iluminado, né? Para que o animal, né, tenda a ter uma atração aí. E claro, né, sempre vai ser em fila indiana. Então ela começa de uma certa forma mais larga, né, que a gente pode fazer ela em formato de escada, né, vai entrando no grupo maior, depois porque ele não tem como retornar e depois o animal ele vai 1 a 1, né, para chegar lá na insensibilização. Então a insensibilização, a parte que a gente chama é a parte da área suja, é onde ocorre a insensibilização
a sangria, a escaldagem, a depilação e a lavagem. É nesse momento que a gente vai fazer o que a gente chama de área suja. Então, nessa área suja, né, o primeiro método é a insensibilização, que existem alguns métodos de sensibilização. Antigamente se usava a paulada, né, porrada na cabeça do animal. A corrente elétrica por eletronarcose é o mais comum, tá? O gás carbônico, que é por inalação do gás carbônico, o animal sofre anóxia, né? E ele fica inconsciente. E o dardo cativo, que não é muito comum, tá certo? Não é comum, é muito raro. Então a gente utiliza hoje muito mais a eletronarcose, certo? Então, a insensibilização existe o que a gente chama de pontos ótimos e pontos ruins, né? É onde vai chegar as linguetas, né, para dar a corrente elétrica, né? Ou então a pancada, a pressão, o que seja. Então aqui, ó, o ponto 1, aqui, ó, tá a cabeça do animal, tá? Aqui o cérebro, né? Que o ponto 1 é um ponto ótimo, o ponto 4 também, porque com a pistola pneumática também a gente pode trabalhar com isso. O outro ponto 4 e o ponto 2. Esses são os pontos ótimos de sensibilização. O ponto 3 e o ponto 5 é pontos ruins, né? Não causam insensibilização de forma muito efetiva. Então, às vezes, o animal precisa, né, receber uma outra carga, então o que não é interessante, porque o animal vai passar por um outro estresse, né? Então, aqui é duas formas de sensibilização, né? Por eletronarcose. Aqui com 2 pontos, né? Vem, ó, atrás. Aqui que vocês estão observando é uma esteira, né? O que acontece? O animal ele vai andando, a determinado ponto ele não tem como voltar. Ele é erguido, né? Como se fosse roldanas que suspende ele e vai levando ele para que ele possa, nessa formato em V, né? Receber a insensibilização. Aí ele vai cair, né? Para a esteira de sangria. Da mesma forma aqui eu tenho 3 pontos. Vem 2 próximos ao ponto 1, aqui, ó, próximo à cabeça, ao ponto 4, desculpa, ponto 4, e vem um braço que causa uma arritmia cardíaca, que vai fazer também que o animal fique inconsciente de forma mais acelerada. O animal pode retornar à consciência? Pode. Se passar o tempo, né, de insensibilização, ele pode retornar à consciência. A gente não matou o animal. A gente só deixou ele inconsciente para que ele não sinta a dor da sangria. Ele não sinta a morte, né? Então essa inconsciência ela é provisória. Ela pode voltar, o animal pode voltar à consciência, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com o tempo. O ideal é no máximo que a gente faça a sangria em torno de, no máximo, 25 segundos, tá? Porque se passar disso, o animal pode voltar à consciência. O gás carbônico ele não é muito comum em suinoculturas, mas é o método mais eficiente e o método que promove melhor bem-estar. Na verdade, é uma câmara de gás, então o que acontece? O animal entra, vai descer, né, e aí vai ocorrer uma mistura de oxigênio com gás carbônico até ter 100% de gás carbônico. É muito rápido isso aqui, é em torno de 10 segundos. Ele desce, sobe e já sai inconsciente. O problema do gás carbônico é que ele pode voltar à consciência antes do que da eletronarcose. Mas é o melhor método, mas é um método que existe um investimento muito alto, tá? Então, assim, não é todos os frigoríficos que têm esse método. No Brasil, que eu conheça, só existe 2, tá? E é para carne de exportação, certo? No mundo, né, existem em torno de 70 frigoríficos, tá, que trabalham com isso. Frango de corte hoje está virando uma realidade no mundo e no Brasil, esse método de insensibilização. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, na sangria, que a gente chama o túnel de sangria, né? No Brasil, a sangria que é autorizada é a sangria horizontal, é o animal deitado, tá? Vertical ela não é autorizada.
E muita gente pensa que a vertical é melhor porque o animal fica pendurado, vai fazer com que o sangue saia com maior facilidade. Não. Tá? O animal deitado, o sangue sai com maior facilidade do que o animal quando ele está pendurado, certo? Então o tempo é de 30 segundos e o ideal é de 5 a 10 segundos. Tá? O tempo máximo para se realizar a sangria depois que o animal está insensibilizado. Então tem que ser muito rápido. Tá? Claro que no frigorífico é uma linha de montagem. A pessoa que faz essa sensibilização não é a pessoa que faz a sangria. Né? Uma pessoa insensibiliza, outra, na verdade, às vezes nem pessoas. Ali vocês observaram naquelas empresas mais modernas que é um túnel, é tudo automatizado. Então o animal já desce inconsciente, a pessoa sangra e já vai. Tá? Aqui, né, realizando a franguia, claro, o animal aqui ainda está com espasmos, né, de musculatura, por conta ainda que o animal está vivo. Ele só vai morrer depois que realiza a sangria, que eu corto a jugular. E aqui os animais vão ser içados depois da sangria, né, para lavagem, né, ele faz a primeira escaldagem para tanto ajudar na retirada do pelo, né, como também para higienizar os animais, certo? Existem hoje sistemas que é por vapor, né, que é muito mais efetivo e também de uma certa forma é muito mais econômico em água, né, o uso racional mais da água, porque no que o animal fica imergido, que eu vou mostrar para vocês, o que acontece? Acaba a água sendo trocada a cada determinados ciclos. Então há um desperdício muito grande de água. Então essa escaldagem ela é feita a uma temperatura de 62 a 72 graus Celsius. Então não é para cozinhar o animal, tá? É rápida, tem uma duração de no máximo 2 a 5 minutos, em tanques ou túneis de aspersão de água e vapor, como eu falei para vocês agora há pouco. Né? Em tanques é o mais usual, porque é o equipamento mais barato, mas tem se mudado muito hoje para o túnel de aspersão de água e vapor. Então a gente observa que o animal está entrando aqui, é o túnel de aspersão de água e vapor, então vai aspergindo, né, água e vapor no animal naquela temperatura de 62 a 72 graus Celsius, vai higienizando, e o que é bom, aquela água suja, ela não fica, o outro não tem contato, né, então ela já não vai sendo eliminada numa velocidade muito mais rápida. Aqui é o túnel, tá, de escaldagem, onde o animal fica imerso, tá? Então esse não, é hoje o que eu digo que talvez não seja tão mais interessante pelo consumo de água, mas essa água ela é reciclada, né, em tempos, tá certo? Para não ficar suja, certo? E depois vão para uma esteira de depilação. Né? A depiladeira, ela tem lâminas, né? Mas ela não corta a carne, ela só raspa a pele. Então o animal vai sendo movido, como o pelo está mais frouxo devido ao aquecimento que o animal sofreu, ele sai pelo atrito, tá certo? Então o animal já sai com poucos pelos nessa fase. Então ele saindo da esteira, esse pelo ele pode ser utilizado na indústria, tá? Para outras afins, para extração de substâncias, né, proteicas, como alguns tipos de colágeno, pode também ser utilizado para adubo, né? E aí tem outras finalidades, virar também farinha, junto à farinha lá depois do cozimento, outros aspectos. No passado utilizava para cerdas, né, para pentes, escovas, hoje em dia não, tá? Aqui é o chamuscamento. Né? Aqui é um chamuscamento manual, num frigorífico menor, e aqui é o chamuscamento, né, numa torre de chamuscamento. Essa granja aqui, nessa empresa aqui, é interessante que esse gás que é utilizado para fazer o chamuscamento, né, é através de biogás, produzido pelas próprias granjas. Né? Então é uma forma bem sustentável, né, de usar, né, o dejeto, gerando biogás para uma finalidade lá, né, no abatedouro, certo? Aqui, ó, para que a gente faz o chamuscamento? É para retirar exatamente o restinho de pelo que ficou, tá? É uma retirada rápida. E aí vai fazer uma lavagem, carcaça a carcaça, água fria, né, com pressão de 3 atm, porque a gente quer reduzir a temperatura
do corpo do animal, da carcaça. E aí vai começar também a retirar alguns pelos que ficam aderentes, né? Isso pode ser de forma manual ou até mesmo jeito com um jato de água. E aí passa por um polidor. O que é isso, né? Essas borrachas com dedos. Tem granja que tem, indústria que tem indústria que não tem, mas é interessante porque ele vai tipo tirando o excesso de água, né, da carcaça, né? E consequentemente isso faz com que a carcaça fique mais seca e sem juntar água, principalmente no período de resfriamento, que a gente não quer que fique com água na carcaça para não congelar, tá? Acho que a Ana Júlia tem alguma pergunta. Não, ainda o animal ele está totalmente fechado, né? A evisceração é na área limpa. Aqui ainda é considerado ainda o final da área suja, tá? E outra coisa, no frigorífico, quem trabalha na área suja não permeia a área limpa e vice-versa, tá? Cada pessoa fica no seu posto, né? É uma linha de montagem, né? Ou de desmontagem, por exemplo assim, porque a gente vai cortar o animal, né? E aí a gente vai entrar na área limpa, onde vai ocorrer a evisceração, aí vai ocorrer uma linha de inspeção, serra as carcaças em meias carcaças, realiza o toalete, que é uma limpeza das meias carcaças, e ocorre mais uma inspeção, tá? Mais uma linha de inspeção, para depois ocorrer a pesagem, a lavagem, a tipificação, carimbagem e resfriamento, para esperar o rigor mortis. Então, a evisceração é a área limpa, é a primeira linha da área limpa. Então, vai haver a abertura ventral da papada, e aí o médico veterinário vai chegar lá e vai ver, né, a cabeça, os nódulos, né, da cabeça e da papada, para ver se tem algum indício de alguma doença, e também vai avaliar as vísceras. Então as vísceras elas ficam abaixo da esteira ou ficam presas ainda à carcaça, tá? Para que ocorra a verificação do médico veterinário para ele identificar, tá? E uma coisa que é importante ressaltar, né, a inspeção ela não é feita por veterinários da empresa. A verificação é feita por veterinários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então, sempre em todo frigorífico tem que ser um funcionário público, tá? Um funcionário federal, se for inspeção federal, se for inspeção estadual, estadual e municipal, municipal, tá? Nunca pode ser, né, um funcionário da empresa. Até a empresa pode ter veterinários, né, ou outras pessoas para auxiliar no processo, mas quem dá o aval, quem assina é sempre, né, o fiscal agropecuário, tá? Então, ocorre também a oclusão do reto, que é o que? É fechamento do reto. Por que eu preciso fechar o reto? Porque o reto, se eu não fechar, vai cair resquícios de fezes que vão contaminar. Então, a oclusão hoje, a gente faz hoje por a vácuo, né? Um processo que fecha, grampeia o reto, corta e já fecha sem presença de oxigênio para poder fazer com que não haja, né, rompimento ou expulsão de fezes ou qualquer sujidade do mesmo, né? Então aqui, ó, realizando a oclusão do reto, tá? Então ele faz o corte para que quando ele puxe lá embaixo também saia tudo de uma vez só, já fechadinho, tá? Aqui, ó, realização da abertura da papada. Aqui a linha, ó, tá vendo? Cada pessoa vai fazendo a sua parte, né? Não pode estar um fazendo o serviço do outro. E na inspeção, o que é avaliado, né? Tem as linhas. Na linha 1 é a cabeça, os nódulos linfáticos. Na linha A, que é no caso das fêmeas, o útero, para ver se está gravídica, se aquela fêmea foi colocada lá prem, né? Se tem algum problema. Na linha B, intestino, estômago, baço, pâncreas, bexiga. Linha C, coração e língua. Linha D, pulmão e fígado.
linha E a carcaça, linha F os rins, linha G o cérebro. Então, tudo isso é avaliado, tá? Claro que nem sempre todos os órgãos conseguem ser avaliados pela velocidade do processo, mas geralmente eles vão dentro de cada linha. Então, geralmente uma doença ou qualquer coisa já vai dar um indício em um determinado segmento. Então, eles já vão, né, sequestrar aquela carcaça. Se ela tiver prenha, né, na verdade ela não pode, né, estar prenha. Então, ela tem que ser retirada da linha de abate, o correto, né? O correto, certo? Porém, né, eu já fiz estágio na minha graduação em frigorífico e eu vi vaca, né, prenha, né, e caiu feto na hora, né, do abate e não acontecer nada. Mas aí, né, vai depender, né, da seriedade do profissional que está lá fiscalizando. Mas não pode, certo? Até porque suíno é muito difícil acontecer isso, porque os animais são castrados ou imunocastrados, machos, né? Mas pode, né? Colocar um animal que não castrou, ou então ficou com um testículo só, cobrir uma determinada fêmea por um descuido. Às vezes pode acontecer, mas não pode, tá? Tem que ser retirada da linha, tá? Mas infelizmente é depois que o animal foi abatido, né? Aqui as vísceras na esteira de inspeção para que sejam avaliadas, tá? Opa, desculpa. Aqui a serragem das meias carcaças em duas carcaças, mas sempre vão ficar juntas. E o toalete, né? Que a gente vai fazer a retirada, né, de alguns itens, como o cordão da medula, os pés dianteiros, que vão ser direcionados à seção de miúdos, a papada, a cabeça vai ser desprendida na carcaça e vai para a seção de desossa de cabeça, a gordura cavitária, o rabo, né? Então tudo isso vai ser retirado. E aqui a gente observa já, né, ela já com as características, né, da carcaça mesmo. A carcaça no Brasil, existem frigoríficos que trabalham com carcaça com cabeça e tem frigorífico que trabalha com carcaça sem cabeça, né? Então é muito variável, certo? Tem frigorífico que vende a carcaça com cabeça, vai depender do público-alvo, tá? Mas geralmente a carcaça é sem cabeça. A cabeça vai para outra área. Então, a retirada da gordura cavitária, do rabo, né? Que vai para a seção de miúdos, para fazer os kits de feijoada. E após esse toalete, inspeção final, as carcaças vão ser lavadas, né, com a solução hiperclorada A3-ATM, para tirar totalmente toda a sujidade, e vão ser tipificadas, né? O que seria tipificar? É para dizer se aquela carcaça tem características para exportação, para se aquela carcaça não teve desvios de qualidade, como carne PSE ou carne DFD, o peso daquela carcaça, né? Se está dentro do que é esperado, né? Se está dentro do padrão esperado, e vão ser carimbadas, né, de acordo com o tipo de inspeção que sofreram. Então, a tipificação ela leva em consideração o peso, o rendimento de carne e a quantidade de carne. Porque alguns frigoríficos eles bonificam. Como é isso? Eles pagam a mais para aquelas carcaças que têm mais carne magra, tá? E que tem menos desvios de qualidade, menos desvio de carne PSE ou de carne DFD. Então eles vão bonificar o produtor por qualidade, tá? Então isso acontece muito, né, nos frigoríficos da Seara, tá? Que bonificam, principalmente seus cooperados, certo? E como é que faz essa tipificação, né? Existe uma pistola, né, que a gente insere, ela por um feixe de luz, ela joga informações para um computador que tem várias equações, né? E vai dizer exatamente, por exemplo, na pistola, né? Por exemplo, o percentual de carne, o percentual de músculo, certo? Como é que se diz mais? Ele diz a cor da carne.
se é uma cor de carne PSE, se é uma cor de carne DFD, ou se é uma cor de carne RFN. Então a pistola, que é bem interessante, porque ela diz esses resultados por feixe de luz, né? Agora, isso até mesmo muita gente pergunta, professor, por que não compra uma dessa para a universidade? Porque ela só é interessante para frigorífico mesmo. Por quê? Ela precisa ser calibrada numa quantidade muito alta, né, de animais. Então, para ela ser calibrada sempre, por exemplo, se ela não tiver uma frequência grande de animais, ela vai perder a função, ela não vai ter o calibre certo e vai dar informações erradas, certo? Então é interessante fazer por ela. E isso é bem interessante porque quando você exporta a carne, as pessoas querem esses índices, né? E também para alguns tipos de produtos, elas querem esses índices para saber se a carne está dentro dos padrões de qualidade exigidos. Você tem que provar, né? E aí depois vem a carimbagem, depois que faz tudo aquilo, a tipificação. Aqui é um modelo de carimbo de inspeção federal, né? Então a gente tem, depois recebe o carimbo, modelo S2, é aplicado no pernil, na região lombar e na paleta, tá? E aí essa carne ela pode ser tanto comercializada no país todo, como também pode ser exportada. A inspeção estadual só dentro do estado e municipal só dentro do município. Aqui, ó, a carimbagem, né? E aqui, ó, o selo lá da tipificação, ó. A meia carcaça, ó, é aqui BB, que eles nesse frigorífico, né, assim, tipo exportação, foi aprovada, tem uma numeração e essas etiquetas ficam presas às meias carcaças, ó, tá vendo? Então essa carcaça com a etiqueta presa nela, para identificar. Aí as carcaças sendo lavadas, né, e depois a lavagem ela vai passar por um período que a gente chama de gotejamento, tá? Para que haja exatamente, né, toda a saída da água que foi utilizada para lavar nessa água, né? E aí vai refrigerar, não vai congelar. Então um refrigeramento de 2 a 4 graus Celsius por 24 horas, que é aqui que vai se transformar o músculo em carne, que é o período de rigor mortis. Então, sobre refrigeração, essas meias carcaças vão passar por esse período. Então, o músculo ainda, as células ainda estão vivas. Então, elas vão consumir glicogênio para fazer com que haja baixamento do pH. O pH tem que estar em torno de 5,8 a 6. E ele geralmente na hora do abate ele está acima de 6,5. Né? Então, a gente quer que baixe. E só vai ocorrer esse abaixamento do pH com o período de rigor mortis. Ok, pessoal? Vocês estão muito calados, hein? Ninguém está tendo dúvida? E aí a gente vai fazer, depois desse período de rigor mortis, que a gente vai fazer os cortes comerciais, né? Então eu vou falar para vocês os principais cortes que existem, né? Aqui o animal, então a barriga, a costela, o lombo, o carré, que é o lombo com o pedaço do osso, né? Eita, esqueci o nome. Da coluna, né? Então o filezinho, o suan, né? Aí aqui vem, ó, o pernil, aí tem o colchão de dentro, o colchão de fora, o tatu, né? Aqui a alcatra, o patinho, né? O pé, a papada, a pele, a paleta, né? A sobrepaleta ou a copa, né? E a cabeça. Então aqui as duas meias carcaças, a barriga, ó, com osso e a barriga sem osso, o toicinho e a pele, né? É a paleta, ó, com osso e sem pele, e a paleta sem osso e sem pele. O pernil, ó, com osso e com pele, o pernil com osso e sem pele. O pernil, ó, sem osso e com músculo, ó, que é esse pedacinho aqui. E o pernil sem osso e sem músculo, tá? O carré,
que é o lombo, ó, com as costelas, né, as vértebras, né? E aqui o lombo, né, sem a costela, né, sem as vértebras. Aqui a bisteca, né, que é mais comum pra gente aqui, é muito comum. A costela, né, que é bem apreciada, né? A capa do lombo, que é um corte bem apreciado. A picanha, tá? A picanha suína tem no máximo 1 quilo, tá? Picanha não tem mais de 1 quilo não de suíno. O filezinho, tá? O joelho. Aí vem as vísceras comestíveis, o buchinho, o coração, o fígado, o rim, a frissura, né, que é a língua, o pulmão, os rins, o coração e o fígado. A língua escaldada, a orelha. A papada, ó, com pele, a papada sem pele. A máscara com orelha. No Brasil não é muito comum, mas alguns lugares do Brasil consomem. Tá? É meio esquisito. Eu não gosto de pele, não, eu gosto de carne. Aqui é o rabo, os pés, que é muito usado na feijoada. A orelha salgada já, que já passando por um processo, o pé salgado, o rabo salgado, a tripa fina salgada, culata branqueada, que são tudo as questões das vísceras, né? Culata in natura, a tripa grossa branqueada. E todos esses cortes, eles são os mais comuns, tá? Mas existem hoje alguns cortes mais específicos, né, dependendo muito de demanda de mercado, de necessidade. Por exemplo mesmo, pernil hoje ele tem segmentos do pernil, subdividido, né, para embalagens menores, né, para públicos menores, já que o pernil é onde se concentra a maior quantidade de carne do suíno e é um dos cortes mais nobres, né? Depois o lombo, né? Então o lombo mesmo é dividido, um lombo é muito maior do que o lombo comercial hoje. Então para poder padronizar, também para aumentar a rentabilidade. É mesmo, segundo tudo é bom. Não tem nada ruim. Eu como tudo. Tem coisas que eu gosto mais, é claro, né? Eu prefiro mais carne, mas pra mim eu gosto mais de costela, lombo e pernil. E a gente precisa pensar que tudo isso tem que estar aliado à qualidade, né? E a qualidade ela é influenciada por 2 fatores, tanto o pH muscular como a temperatura muscular. Tem alguns fatores que a gente consegue controlar, como a genética, né? Como a gente falou lá no início da disciplina, que a genética influencia muito a qualidade da carne. Principalmente animais que são mais estressados, então vão influenciar muito na incidência de carne PSE. Manejo da granja, o transporte, o tempo de jejum, o descanso e espera, tudo isso eu posso controlar, né? A mistura de animais, o manejo na espera, a questão das duchas, a densidade, tudo isso eu posso controlar, visando sempre manter a qualidade, né, de uma carne ideal, porque isso influencia diretamente nos produtos. Então a carne ela tem alguns padrões de qualidade, né? A cor, né? A carne suína nem é vermelha, né? Vermelha intensa, é uma carne vermelha, mas não é a cor dela, não é vermelha, e nem é esbranquiçada. Ela tem um padrão ideal, um rosa avermelhado, tá? Então a aparência ela não é aquosa, é uma carne seca, tá? Assim, não é muito aquosa. A textura é firme, não é flácida, né? O pH tem que estar em torno de 5,6 a 5,9, final já, né? Depois de 24 horas. O marmoreio tem que estar entre 2 e 4, é uma carne que tem um pouco de marmoreio na carne, é interessante ter, porque é o que dá suculência, sabor, né? A perda de água não pode passar de 2,5%, e a força de cisalhamento não pode ser muito maior que 3,2, tá? Que aí vai dizer que é uma carne muito dura. Então aqui, ó, é esse aqui, de 3 a 4, tá? Aqui já é indicativo de carne PSE,
e aqui de carne DFD, tá certo? Então entre 3 a 4 é a cor ideal da carne suína. O marmoreio, ó, aqui, ó, entre 2 a 4. Aqui já é muito gordo, né? E aqui já é muito magro. Agora, é claro que hoje está se buscando um pouco disso aqui. Não chegar a 10, né? Mas chegar aqui os 5, né? Para ter uma carne mais saborosa, menos seca. Que a carne ficou muito magra. A carne suína hoje está ficando muito aqui, ó, no 2. Não está chegando nem ao 3. Então a carne está ficando um pouco muito seca, muito ressecada, né? Sem textura. E aí vem um desvio de qualidade, né? Aqui é uma carne PSE, aqui é uma carne normal e aqui é uma carne DFD. Aqui é a quantidade de água que a carne PSE tem, que a carne normal tem e que a carne DFD tem, tá? Então a carne PSE, né, é a carne pálida, mole exudativa. Vem do termo em inglês pale exudative, né, soft, né? Então vem pale, soft exudative, né? Então assim, pálida, mole exudativa. RFN, né, carne vermelha, firme, não exudativa, né, que vem de redfish pink, rim, não exudative, né? Então é ideal, é a carne ideal, certo? E a DFD, que é a carne escura, dura e seca, que é a dark published head, firm and dry, né? Que quer dizer que é a carne escura, dura e seca. Então a carne PSE e a carne DFD tem problema de transformação e tem problemas também de até ser utilizada dentro da indústria para fazer outros produtos, que é uma carne que tem a qualidade inferior. Lembrando que a carne PSE é muito causada por estresses momentâneos e a carne DFD por estresses consecutivos durante a vida toda do animal. Então essa qualidade, esses índices de qualidade PSE e DFD, né, a PSE pode ser um fator genético, né, existem raças que têm mais predisposição a esse defeito, né? E de manejo, né? Isso é devido a uma rápida quebra de glicogênio, consome muito glicogênio, então consequentemente reduz muito rapidamente o pH e aí começa a ocorrer desnaturação da proteína na carne e aí começa a perder líquido, ser flácida, ser pálida e aí ela tem uma baixa capacidade industrial. Já a carne DFD é uma situação inversa. Eu tenho, né, uma depleção de glicogênio, né? Então eu não tenho nem glicogênio para poder utilizar. Então não ocorre nenhuma ou muito baixa acidificação da carne. Então o pH fica muito alto. Então a carne começa a ter uma vida de prateleira ruim, a cor é escura, a carne é dura, né? E também tem uma baixa capacidade de transformação industrial. E o que isso tem a ver, né, pensando em valor, né, como é que o produtor ele pode trazer prejuízo para ele? Se a carne ela perde muita água, né, ele perde em média 50 centavos de dólar, né, por suíno, né? Por exemplo, a cor, se é uma cor não adequada, então perde 0,43 centavos de dólar por suíno. E se tiver uma carne com incidência de carne PSE, né? Então ele já vai perder quase $1, 0,90 centavos de dólar, né? Por suíno. Então quando você vai vendo, juntando vários animais, juntando vários aspectos, você só vai perder, né? Então assim, para o produtor é muito ruim, né? Então a gente precisa pensar, né, nesses aspectos, ter cuidado e até porque a gente tem que produzir um produto de qualidade, tá certo? Então, sempre todos os aspectos que a gente falou desde o início da disciplina, de como criar, de como desmamar, de como alimentar, sempre visando o quê? Um produto final de qualidade, que traga segurança alimentar também para o consumidor e que traga o prazer de consumir uma carne de qualidade que seja nutritiva e que tenha segurança alimentar, tá certo? Então era essa a mensagem de hoje que eu trouxe para vocês. E aí eu estou aberto a alguns questionamentos, caso tenham, tá? Vocês hoje estão muito calados desde ontem, participando muito pouco, tá? E é bom que eu estou gravando, aí eu sei, né, que como estão participando ou não. E depois quando me pedirem um pontinho lá para fechar a nota, aí eu digo, não participou, não vou dar não. Tá certo? Tá bom, gente? Viu? Então, boa tarde.
semana, quando vocês forem estudar, tirem as dúvidas. Se tiver dúvida, entre no grupo do WhatsApp. Lembrando mais uma vez, quem mandou para mim a atividade no meu e-mail, mande para o sistema que eu reabri. E se tiver alguma atividade que ainda queiram fazer, mesmo que sejam anterior à sexta atividade, eu vou reabrir, tá? Até a semana que vem. Caso queiram, se alguém chegar com a demanda, eu reabro, que eu vi que as outras atividades têm um número mais elevado de realizações. Só essas últimas que vocês quase não fizeram, alguns, né, claro. Então vejam isso para a gente acessar. E eu já comecei a colocar as frequências também no sistema. Não sei se vocês já observaram, né? Tem alguns alunos que tem que ter cuidado, tá? Não é só fazer prova não que vai ser aprovado, não. Porque tem aluno que basicamente não entrou em nenhuma aula remota. Em nenhuma. Né? Então, a aula, como já disse, é remota. Né? Então precisa entrar. E também nem está acessando lá o sistema, né, de forma efetiva. Ok? Então, pessoal, um bom final de tarde para vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus, né? Se cuidem e a gente se fala, tá bom? Mais tarde eu coloco lá o material e a atividade a respeito sobre o abate. Tá bom? Até mais. Até segunda-feira a nossa provinha. Tchau.